Abra sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Graças a Deus. Glória ao nome do Senhor. Ezequiel 37. Nós vamos ler a partir do versículo 7 até o 14. Na parte da manhã nós ministramos o versículo de 1 a 6. Ezequiel 37, versículo 7 diz assim. Ezequiel 37, 7. Para quem não trouxe a Bíblia, está ali no Data Show. Se você tem a Bíblia, acompanha na tua Bíblia. Ezequiel 37, 7 diz: Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, o Senhor disse: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém, em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, e eu o cumprirei, diz o Senhor. Pai Santo, nós temos lido a tua boa, a tua santíssima palavra. Nós te louvamos pela tua grandeza. Nós te exaltamos porque tu és bom. Nós te glorificamos porque tu mereces toda a honra e louvor. Agora eu peço que tu venhas tocar em cada vida aqui nesta noite, ó Pai. As vidas que aqui vieram, chegaram aqui com a intenção de adorar ao Senhor, cada uma adorar ao Senhor. E também terem novas experiências contigo. Então o Senhor vai tocando em cada mente, coração, alma, e vai fazendo algo diferenciado em cada vida. Traga o renovo dos céus, traga uma bênção excepcional sobre cada vida. Senhor, tu és a nossa única esperança. Eu oro abençoando a todos, ó Pai, no nome de Jesus. A sequidão espiritual é algo horrível na vida de uma pessoa. Quando alguém tem experiências grandes com Deus, quando alguém prova do poder e da unção do Senhor, passa a viver uma nova realidade de vida, passa a ter e sentir a presença abençoadora do Senhor
de maneira constante na vida. Em razão disso, cada um vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Com o passar do tempo, vai provando coisas novas e satisfatórias. É bom ter contato com Deus, é bom ter vida com Deus, é bom ter a presença e a bênção do Senhor. Nós precisamos buscar isso de toda a nossa alma sempre, porque isto é bom. Se tem algo essencial na vida de cada pessoa que nasceu nesse mundo, é buscar a presença de Deus e tê-la para sempre, especialmente quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja. Nós precisamos disso. Nós não podemos aceitar nem nos conformar com uma vida espiritual rasa, insignificante, perigosa. Nós precisamos mais de Deus, amém? Esse texto que ministramos de manhã foi a primeira parte dessa mensagem, e vamos ministrar essa segunda parte agora no culto da noite, culto matinal. Foi muito gostoso, Deus nos abençoou. Nós vemos aqui envolvido no texto o profeta Ezequiel, um dos grandes profetas da Bíblia. E ele vai profetizar quando o povo de Judá estava no cativeiro babilônico. Jeremias tinha profetizado que aquele povo ia para lá e foi. Muitos profetizaram o contrário, mas foi. Agora aquele povo estava no cativeiro. Eu dizia na transição da mensagem de manhã, imagina você, um povo que foi escolhido por Deus. Na verdade, desde Abraão, Deus abençoou a sua descendência. Abençoou a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus permitiu que aquele povo vivesse no Egito por mais de 400 anos. Grande parte desse tempo escravizado. Aí Deus tira com mão forte aquele povo do Egito, com mão poderosa, fazendo aquele povo passar pelo meio do Mar Vermelho. E Deus vai trabalhar a vida daquele povo no deserto. Durante 40 anos, Deus toca naquelas vidas, Deus mexe com aquelas vidas, Deus elimina uma parte deles. Mas Deus vai preparando um povo para adentrar a terra prometida. Seria o povo peculiar de Deus, o povo separado por Deus e para Deus. Seria um povo diferente dos demais povos da terra. Deus tinha propósito. Aquele povo tinha que ser abençoado e abençoar outras nações. Eles não conseguiram fazer isso. E aquele povo seria usado por Deus para que o Senhor fizesse nascer o nosso Salvador por meio daquele povo. Então aquele povo provou do melhor de Deus. Quantas experiências, desde a saída do Egito, quantas coisas. O povo vai viver 40 anos no deserto sem nada produzir, e viveu. Deus alimentou, Deus cuidou, a roupa não envelheceu, os sapatos não envelheceram, foi tudo diferente. Deus estava ali. Deus estava cuidando, Deus estava ensinando. Quando o povo adentra a terra prometida, sob a liderança de Josué, Deus faz ali uma nação. E Deus derrama a sua glória. O povo de Israel provou do melhor de Deus. Aquele povo tivera experiências maravilhosas com Deus. A glória do Senhor foi manifestada no meio do povo. Deus levantou reis abençoados, como Davi. Deus abençoou, levantou profetas cheios da unção do alto, como Elias, Eliseu e outros. Deus levantou juízes que puderam julgar aquele povo com unção divina. Então, o poder de Deus foi se manifestando àquele povo. Mas chegou num ponto que não deu mais. 10 tribos já tinham sido levadas para um outro cativeiro e tinha desaparecido a história daquelas 10 tribos. Judá e Benjamim, resta ali o povo de Judá.
Deus abençoa aquele povo, mas a sequidão espiritual foi tomando conta daquele povo. Com o passar dos anos, em vez daquele povo vivenciar o melhor de Deus, o povo de Israel passou a desagradar profundamente o seu Deus. Chegaram a cometer idolatrias, incenso a falsos deuses, coisas semelhantes a aquelas que os gentios fizeram naquela terra antes deles. E tudo aquilo foi desagradando a Deus, a sequidão espiritual foi dominando, e eles perderam a unção, perderam a bênção. E como consequência, aquele povo vai para o cativeiro. Vai ficar 70 anos naquele cativeiro. Quando lá chegam, imagina a tristeza de cada um, excetuando pouquíssimos servos de Deus, como Daniel, como Neemias, Esdras, em certo tempo Esther, mas pouca gente com experiências particulares com Deus naquele lugar. A grande maioria, ou quase totalidade, passou a viver uma sequidão espiritual. Eles que eram famosos pelo seu louvor, quando as pessoas pediam para entoar louvores, não podemos fazer isso. Não podemos entoar louvores em terra estranha. Na verdade, eles não tinham vida com Deus, eles não tinham força espiritual, eles não tinham condições para adorar a Deus com inteireza de coração. Sequidão. Eles se tornaram ossos. Pior do que isso, ossos secos. E é o capítulo aqui, Ezequiel vai ser levantado por Deus. O livro de Ezequiel é muito profundo. Quando a gente lê esse livro, a gente precisa ter um discernimento espiritual, inclusive para entendê-lo em profundidade. E nesse capítulo, o Senhor vai levar Ezequiel ao vale de ossos secos. Ele leva o profeta, ungido de Deus naquele lugar, e ele vai mostrar ali muitos ossos. E ele começa a olhar, ele vai perceber que naquele vale os ossos estavam sequíssimos. Essa é uma palavra usada no texto. A situação era muito grave naquele lugar. E Deus manda Ezequiel profetizar. Profetiza sobre esses ossos. É interessante quando ele começa a andar, vê a situação e falou, profetiza para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então, hoje de manhã, eu ministrei essa mensagem sobre vencendo a sequidão espiritual, é o nosso tema. Diga assim, vencendo a sequidão espiritual. Na parte da manhã, naquela primeira parte da mensagem, eu ministrei, eles haveriam de vencer a sequidão espiritual com a palavra do Senhor. Deus manda o profeta, profetiza sobre esses ossos secos. Ouçam a palavra do Senhor. Eu ministrei que a palavra de Deus transforma. A segunda divisão foi que eles venceram a sequidão com a ação do Senhor. E aqui no versículo 5, nós vemos, nesse versículo, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Então Deus faria, Deus agiu, a ação de Deus haveria de mudar aquela situação. E eles haveriam de vencer a sequidão espiritual com a renovação do Senhor. E no versículo 6, porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus haveria de renovar. Então Deus, com a palavra, com a ação e com a renovação, Deus haveria de mudar aquele povo. Era algo extraordinário que Deus estava pretendendo fazer. E ele haveria de usar Ezequiel para virar o seu rosto para aquele povo e profetizar isso sobre os ossos. Quem eram os ossos secos? O povo de Israel. Estava seco, estava numa situação grave. Será que hoje gente da igreja também
vive uma situação semelhante? Será que tem pessoas que no passado já tiveram experiências profundas com Deus e hoje não conseguem sentir de uma maneira bem evidente o Espírito Santo na sua vida? Tem esperança para quem está nessa situação. Amém? Então, com base nesse texto, eu quero ministrar esta palavra. Diga novamente: vencendo a sequidão espiritual. Em primeiro lugar, diga assim: Deus restaura os nossos valores. Aqui o versículo 7. Então, profetizei, o profeta dizendo, segundo me for ordenado. Deus mandou, ele profetizou. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Esse texto é interessantíssimo. Um barulho de ossos. Ele estava no vale, ele estava com uma visão no vale. Um barulho de ossos que batia contra ossos. Ossos contra ossos começaram a bater ali. Ele estava ali no vale vendo ossos batendo em ossos. Só tinha ossos naquele vale. E à medida que eles batiam, eles se ajuntavam, iam batendo e se ajuntando. Cada osso ao seu osso. Cada osso estava juntando com o osso que deveria se juntar. E o profeta estava olhando aquela cena inusitada, complexa, e ele estava vendo ali que Deus, por meio da sua palavra, ele estava ali agindo, ele estava ali transformando, ele estava ali unindo, ele estava ali trabalhando com valores que pareciam ser impossíveis de serem trabalhados. Deus estava ali formando novamente um corpo. Deus estava ali restaurando aquelas vidas. Então Deus estava mudando a situação daqueles ossos naquele vale de ossos secos. E o que Deus estava querendo dizer para Ezequiel, e ele deveria transmitir para Israel, que estava desanimado no cativeiro, sem esperança. Imagina você, um povo que era especial para Deus, de repente está escravizado no meio de um povo pagão, hostil, violento. Então aquele povo que estava ali, depois de tantas bênçãos com Deus, agora naquele cativeiro. O Senhor transmite essa mensagem: ó, dá para unir osso com osso. Dá para refazer o que foi desfeito pelo tempo e pelas atitudes pecaminosas de cada um. Dá para juntar novamente os valores que cada um tinha. Queridos, Deus queria restaurar os valores na vida daquele povo de Israel. Deus faria Jesus nascer por meio daquele povo. Mas Deus teria que começar de novo, trabalhar nos valores que cada um tinha recebido do Senhor a partir do deserto. Mas que com o tempo eles foram perdendo os seus valores espirituais, morais, sociais. Então Deus estava dizendo: dá para refazer tudo isso. Eu quero fazer de novo. Diga assim: fazer de novo. Deus queria fazer aquilo na vida do povo de Israel. Deus queria mudar a sorte daquele povo. Queridos, Deus sempre quer trabalhar na vida daqueles que o buscam de todo o coração ou o buscaram no passado. Deus sempre tem um propósito na vida de cada um. Com o passar do tempo, muitas pessoas vão perdendo aqueles valores tão importantes que recebemos do Senhor, principalmente por meio da sua palavra. E a pessoa vai perdendo aquela essência divina na sua vida. Vai perdendo tudo aquilo que faz dessa pessoa uma pessoa diferenciada no meio de uma sociedade corrompida. E a corrupção começa a atingir a vida de cada um. E a pessoa vai perdendo valores. Vai perdendo esses valores. Quando saiu aquela prisão, esse culto vai para o mundo inteiro, tá online, né? E se chegar, é até bom que as pessoas... Mas quando saiu a prisão daquele ex-presidente da Câmara Federal, foi um choque, né? Ele era uma pessoa que fazia parte da Assembleia de Deus, Madureira, no Rio de Janeiro. Não era qualquer um, não.
E ele estava ali há muitos anos. E eu fiquei pensando assim, como a pessoa vai perdendo os valores. Ele vai se perdendo no meio da história. Ele entra com a melhor das intenções, mas perde. A situação vai ficando grave. Isso tem acontecido com tanta gente. Quando você olha para pessoas que outrora foram até ungidos de Deus, pregadores. Você olha para pessoas que já tiveram uma vida digna, frequentando igreja e com testemunho adequado à sua fé. Mas a pessoa vai perdendo os valores. Aquilo que outrora era importante para a sua vida vai deixando de ser valioso. Vai perdendo a moral, a honestidade. E com o passar do tempo, aquela pessoa se perde completamente. Mas há esperança para aquele que se volta para Deus. Eu entendo pelos textos, quando Deus vai unindo osso com osso, Deus quer unir novamente os valores na vida de cada um. Se você já perdeu algumas coisas boas que recebera do Senhor, Deus está dizendo que Ele renova isso na tua vida. Ele quer juntar esses valores que estavam na tua vida de uma maneira muito forte e que faziam a diferença nas tuas atitudes. Deixa Deus dominar você. Deixa Deus restaurar esses valores importantes na tua vida. Você precisa ter a vida norteada pela palavra, por Deus, pela bênção do Senhor, e essa bênção fará a diferença no teu viver. E você cada dia mais poderá provar de coisas lindas e preciosas que vêm dos céus. Aplauda o nome do Senhor. Graças a Deus. Vencendo a sequidão espiritual. Diga assim: Deus restaura os nossos sonhos. O versículo 9 diz assim: então, Deus me disse, profetiza ao Espírito. Interessante isso aí. Aquele povo estava perdido lá na Babilônia, já estava sob o domínio medo-persa, rei Dario, rei Ciro já tinha passado sobre eles. Mas Deus fala assim: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, mandando o profeta profetizar, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Diga assim: para que vivam. Ezequiel vai mandar essa mensagem para Israel. Naquela situação difícil, ali era um povo sem sonhos. Era um povo que não sonhava mais. Era um povo que não tinha motivação. Era um povo que perdeu o seu alvo. Perdeu o seu grande objetivo de vida. Era um povo lá no exílio que deixava o tempo passar. Você já percebeu aquelas pessoas que você encontra, a pessoa fala: o tempo está passando. As coisas estão indo. Israel estava nessa situação. O povo de Judá naquele lugar estava nessa situação. Uma situação grave. Uma situação triste. Aquele povo que outrora tivera grandes sonhos. Aquele povo que outrora esperava um Messias, que já veio e eles não perceberam. Aquele povo que outrora queria muito de Deus, e queria mais de Deus, agora estava ali escravizado, perdido, odiado. O povo estava lá, não gostava deles. Israel, desde sempre, inclusive agora, quase ninguém quer nada com Israel. Quem gosta de Israel somos nós, os crentes. Nós gostamos de Israel, né? Nós ficamos torcendo para dar certo Israel. É verdade. Você vai lá no Oriente Médio, todo mundo quer matar Israel. Eu me lembro de uma guerra, os Estados Unidos estava lutando contra o Iraque, e o Iraque atirando bomba em Israel. Eles não gostam de Israel. Então, naquela época, Israel ali, um povo que tinha fama de ser o povo de Deus, que tinha o poder de Deus manifesto ali. Israel que falava: Deus é o único Deus. Agora, cativo ali, o povo detestava. O povo olhava com desprezo. Mas o Senhor está dizendo: profetiza. Profetiza sobre esse povo. Diz: vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam.
Ninguém esperava algo tão grande e significativo. Mas, de repente, Deus toca em Ciro e fala, meu servo, Ciro. Interessante aquilo ali, parece que Ciro virou crente. Não, a Bíblia não diz nada disso. Mas Deus vai usar Ciro de uma maneira especial, vai liberar. E nós vamos ter fases ali, que o povo começa a voltar para Israel. Israel vai sendo restaurado. E, de repente, aquele povo começa a ter vida com Deus novamente. O profeta vai profetizar. Ezequiel é usadíssimo pelo Senhor para isso, para profetizar um novo momento. E aquele povo que estava ali sem nenhuma esperança começa a ter novos sonhos. Imagina você no cativeiro há 70 anos, e de repente chega alguém e fala, Deus está falando através do profeta. Deus está dizendo que nós vamos voltar. Deus está dizendo que nós teremos vida com Ele naquele lugar. Deus está dizendo que o Espírito virá sobre nós. Deus está dizendo que nós vamos viver. E eles podem começar a sonhar novamente. E eles começam a sonhar com Jerusalém. Eles começam a sonhar ali com toda aquela terra que Deus dera a eles. E eles começam a ter sonhos novamente. E começam a voltar. As dificuldades eram inúmeras. Lá em Israel, Jerusalém estava com os muros derrubados. E Deus vai enviar Neemias para levantar aqueles muros. Vai enviar Esdras para restaurar a fé daquele povo. E Deus vai usar vidas ali para reconstruir o templo. Mas sonhos começam a voltar para aquele povo naquela oportunidade. O Deus de poder estava agindo e restaurando os sonhos de cada um. De repente o judeu acordava lá naquela terra estranha para eles. E pensava, nós vamos voltar para Jerusalém e vamos adorar o Deus verdadeiro. Queridos, mesmo em meio à sequidão espiritual, Deus se manifesta. Quando a gente não está vivendo o melhor de Deus, a gente precisa esperar que o Espírito Santo venha sobre nós. Nós precisamos deixar o Espírito Santo restaurar os nossos sonhos. Quem sabe você teve no passado sonhos grandiosos, dados inclusive por Deus, e você os perdeu. Deus está falando com você nessa noite, eu quero restaurar os sonhos que você teve. Eu quero trazer uma nova vida para você. Eu quero que você venha provar o melhor de mim, diz o Senhor. Eu quero que você receba a minha presença. Eu quero te dar sonhos. Deus é aquele que restaura os nossos sonhos. Nós não podemos desanimar. Nós estamos enfrentando essa pandemia tão terrível. Mas isso aqui não vai impedir que Deus tenha o melhor para nós. Quando nós começamos esse ano, todos nós achamos bonito, 2020, 2020. Número, foi nada disso, né, Luzinete? Foi nada disso, foi tudo complicado. Não foi nada do que eu esperava. Mas sabe o que eu estou pensando? Eu sou sonhador, sempre. 2021 que era o nosso ano, viu, Calazans? 2021, essa virada do ano, nós vamos chegar melhor do que estávamos. Nós vamos ter mais a presença de Deus do que já tivemos. Nós vamos alcançar sonhos que nós imaginávamos que tínhamos perdido. Os teus sonhos serão alcançados. O próximo ano será um ano de grande vitória. Ainda nesse ano, você provará da presença abençoadora do Senhor. Você não pode olhar para a luta e pensar que está perdendo. Você não está perdendo. O servo, a serva de Deus não perde nunca. Ainda que passe por uma sequidão espiritual, Deus não se esquece de você. E Ele promete a bênção para a tua vida. E Ele quer trazer um renovo sobre você. Ele quer restaurar os teus sonhos. Ele quer que você comece a sonhar de novo. E você vai achar, você vai encontrar, você vai receber o melhor de Deus. Coisas lindas estão para acontecer. Coisas boas vão acontecer. Você acredita nisso? Aplauda o Senhor. Vou encerrar essa mensagem agora, a terceira e última divisão. Vencendo a sequidão espiritual. Diz assim, Deus restitui as nossas perdas. O versículo 12 até o 14, mas eu vou ler só o 12. Diz assim o 12. Portanto, profetiza. E diz-lhes,
Assim diz o Senhor Deus. Irmãos, é lindo isso. Eu gosto de ler na Bíblia quando fala assim diz o Senhor. Porque quando o Senhor fala, está falado, amém? Deus falou, não tem Satanás, não tem homem, não tem circunstância, não tem pandemia, nada pode impedir o que Deus tem na tua vida. Eis que abrirei a vossa sepultura. O povo estava sepultado lá no cativeiro. Imagina se a gente é levado para um país estranho, ficamos num país estranho ali, cativo, preso, dominado, sem uma ação normal na nossa vida. Abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. E Deus cumpriu. Ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aleluia, e Deus fez isso. Deus trouxe aquele povo de volta para a terra de Israel. No versículo 13 ele diz, vocês saberão que eu sou o Senhor quando abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela. No versículo 14 ele diz, porém vocês o meu espírito e vocês viverão. Estabelecerei na sua própria terra, é lá na terra de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei, eu cumprirei. Aquele povo saiu de lá. Você veja bem, um povo vivendo no meio de uma terra que ninguém gostava deles. É impressionante como ninguém gosta do judeu. Talvez pelo fato do judeu ter tido grandes experiências com Deus. Nenhuma nação no mundo chegou nem perto, muito longe daquilo que Israel já teve e terá de Deus no milênio ainda. Terá. Não despreze Israel não, porque Israel terá muito de Deus. Mas aquele povo tem que deixar sair. Isso é impressionante. Aquele povo não pode impedir o agir de Deus. Pelo contrário, eles vão ajudar na volta. Eles vão dar ali o que é necessário. Deus vai usar vidas naquele lugar, inclusive quem estava no comando, para voltar, e Deus vai recompensar. Deus vai estabelecer líderes lá na nação, e aquele povo começa a ter o que não imaginava. Aquilo que tinha perdido vai voltar. Aquele povo, quando vai para o cativeiro, inclusive os utensílios do templo, todo de ouro, coisa preciosa, foram levados. Eles trazem de volta. Deus manda o rei, devolva. É para devolver. Devolva o que foi levado do templo. E devolva, e conceda para eles. Então eles voltam para a terra e eles vão levando coisa. Eles não voltam de mãos vazias. Quando eles saíram do Egito, Deus fez os egípcios dar muita coisa para eles. Servo de Deus nunca anda de mãos vazias. E aquele povo vai voltar. E as perdas que tiveram, eles vão restituir de cada uma delas. Deus vai conceder a restituição. E eles vão voltar para aquele lugar, e eles vão chegar naquele lugar. Neemias lidera a reconstrução ali daquela muralha. A situação vai mudando. Esdras leva o povo à vida espiritual. Deus levanta Zorobabel, Deus levanta líderes, Deus levanta profetas. O templo é construído, Ageu vai ser usado por Deus para a reconstrução do templo. Aquele templo que reconstruído não tinha a beleza do templo de Salomão, mas havia uma unção diferenciada naquele templo. E as perdas daquele povo vão sendo ali reavaliadas por Deus. E Deus vai restituindo o que o povo perdeu. E de repente um dia eles disseram, nós estamos aqui como os que sonham. Nós estamos aqui como os que sonham. Deus restituiu. Israel voltou. Ninguém conseguiu eliminar Israel. E ninguém vai conseguir eliminar Israel nunca. Olha que já tentaram fazer a história a despeito daquilo que Israel falhou, inclusive na vinda do Senhor, previsto na palavra. Mas ninguém consegue acabar com aquela nação. Um dia Jesus vai reinar 1000 anos aqui e vai reinar lá em Jerusalém, amém? Mas Deus restituiu as perdas. Eu vou dizer para você, a vida pode trazer transtornos para você. Você pode ter tido algumas perdas no passado. Você pode ter passado por situações difíceis. Você pode, inclusive nesse ano, ter perdido algumas coisas. A vida material foi afetada. Muita gente teve a vida material afetada. E tem perdido. E no decorrer do tempo a pessoa perde.
Deus está mandando dizer a você nessa noite, Ele vai restituir as perdas de cada um. Ele vai te dar mais do que você teve. Levanta a mão e diga amém. Ele vai fazer isso. Os servos, as servas de Deus não saem perdendo nunca. Quando parecer que você está derrotado, a vitória está chegando. A enfermidade vem sobre você, mas você vence a enfermidade. A luta vem sobre você, mas você vence a luta. O problema financeiro vem sobre a tua vida, sobre a tua casa, mas a vitória é certa. Deus tem um caminho traçado para cada um de nós. O que nós precisamos é buscar vida em Deus. Nós precisamos deixar o Espírito Santo vivificar os nossos corações. Nós precisamos deixar o Senhor tomar conta da nossa vida, tomar conta da nossa alma. E quando o Senhor faz isso, tudo começa a mudar. Você vai ter as perdas restituídas, porque Deus está falando. E Deus fala, Ele cumpre, é isso que diz a palavra. Ele vai cumprir, Ele é poderoso, e Ele é bom, e Ele quer o melhor para a tua vida. Amém? Fique de pé e aplauda o Senhor. Deus restaura os nossos sonhos, os nossos valores. Deus ressuscita os nossos sonhos. E Deus restitui as nossas perdas. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você que está em casa, participando desse culto online, e para você que está aqui, participando do culto presencial. Deus já determinou, a vitória é tua. Amém? Você vai ganhar. Amém? Você está numa disputa aparentemente desigual. As circunstâncias são fortes. Tudo parece muito complexo e difícil. Mas você tem o Deus Todo-Poderoso do teu lado. E Ele vai agir. Ele vai entrar com providência. E o melhor de Deus chegará na tua casa. A bênção do Senhor chegará sobre você. Levanta a tua mão, eu quero te abençoar. Ralamaias. Pai querido, eu coloco no teu altar essas vidas. Eu peço a ti que tu venhas agora manifestar o teu amor, a tua unção. Venha trazer algo novo, Senhor. Venha, meu Pai amado, restaurar os valores. Venha, meu Pai amado, ressuscitar sonhos. Venha restituir perdas. Pai amado, venha renovar, venha abençoar. Derrama o teu poder, derrama a tua graça, derrama a tua unção, derrama a tua bênção.